E aí, vamos estudar a lição? E domingo, hein? Vamos aproveitar esse domingo para colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus. E se liga só, a lição de hoje que fala sobre o irmão como redentor, dá-nos a seguinte perspectiva, o ponto de partida, ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Suponhamos que estejamos envolvidos em grandes dívidas. Ah, pastor, aqui não é só uma suposição não, casa está caindo para mim mesmo. Beleza, se você tem alguma dívida, você vai entender isso aqui de um modo ainda muito mais fácil. Se liga, uma vez que o indivíduo tinha uma dívida, ele empenhava sua propriedade para quitar tal dívida junto ao credor. E se porventura a sua propriedade não fosse suficiente ou ele não tivesse nenhuma propriedade, naquele tempo eles empenhavam a si mesmos como pagamento. Exatamente, eu me torno seu escravo para pagar a dívida que tenho junto a você. E algumas dívidas eram tão altas que o indivíduo tinha que viver o resto da vida como escravo para pagar o que devia. Existia, contudo, entretanto, todavia, algo denominado de ano do jubileu. Exatamente, era o ano de número 50, ou seja, independente da dívida, quando completasse 50 anos que a tua propriedade estivesse penhorada ou você servindo como escravo, 50 anos passados você reavia sua propriedade ou obtinha a liberdade depois de 50 anos. Nossa, pastor, 50 anos é muito tempo. Por isso que havia a opção do parente resgatador. O que era o parente resgatador? Um irmão ou qualquer membro da família, um parente próximo, pagava, quitava a tua dívida e se você era escravo, você então estaria livre. Este parente resgatador era uma figura extraordinária no conceito do ano do jubileu, porque ele quitava a dívida daquele que estava sendo escravizado por conta dela. Diante deste contexto, Hebreus capítulo 2, verso 14 a 16, mostra-nos que somos escravos do diabo, desde que o pecado passou a fazer parte da vida humana. A partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, o ser humano se tornou escravo do diabo. Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 24, apresenta o fato de que não temos poder para resistir ao pecado. E como você já sabe, o capítulo 6, verso 23 de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu não tenho poder para resistir ao pecado e o diabo me escravizou, então casa caiu para mim. Resultado, preciso de um parente resgatador para que tudo aquilo que de mim foi roubado ou perdido ou tomado posse por conta da minha dívida, eu tenha a chance de ter novamente de volta. O parente resgatador que se apresenta aqui na analogia do ano do jubileu, segundo a lição, é o próprio Cristo, que veio em carne, em sangue, para se tornar parente próximo, meu irmão. Para quê? Para poder pagar a minha dívida, resgatando-me daquele que me escravizou e das consequências dos meus pecados, que é, na verdade, a morte eterna. Resultado, ele se tornou meu parente mais próximo, carne e sangue, de acordo com o texto áureo Hebreus 12, 14, e assim pagou as nossas dívidas, nos redimiu e hoje nos chama de irmãos. E o fato de ter se tornado um irmão fez com que tivesse a chance de quitar aquilo que devemos, uma vez que ele é o nosso parente próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o ano do jubileu chegou para você. Liberdade em Jesus. Deixe que ele te resgate agora. Abre esse seu coração e ora comigo. Pai querido, muito obrigado pelo teu plano de resgate. Nós éramos escravos, nós estávamos condenados à morte eterna e não tínhamos chance de vencer os nossos próprios pecados.
E em Cristo, que veio nos resgatar, temos a chance de tudo isto. E é em nome dele que te oramos agradecidos hoje e sempre. Amém.